Realmente, essa parte agora eu acho que é um pouco mais litigiosa e, pelo menos, a gente tem a vantagem de um mercado super atraente aqui no Brasil para compensar, em parte, pelo menos, toda a dificuldade que a gente tem no âmbito jurídico. E eu vou focar nas questões ligadas à tributação não federal de municípios e estados. Um primeiro ponto que eu acho interessante é a gente traçar um cenário. A questão da digitalização da economia é um problema realmente mundial. Basta simplesmente citar que a ação 1 do BEPS é sobre a digitalização da economia. Ou seja, como que isso afeta a economia como um todo, como isso está, por repercussão, afetando a tributação dos países e como que nós vamos resolver esse problema de modo a manter a base tributária e ter uma tributação justa e, no nosso caso especialmente, suportável do ponto de vista de obrigações acessórias. Enquanto, no âmbito internacional, o professor Gustavo Brigagão aborda muito esse ponto, no âmbito internacional, as ações são muito voltadas para tentar conter o planejamento fiscal de empresas como Google, Amazon, etc., que supostamente não teriam pago os tributos devidos em outras jurisdições por conta do seu planejamento internacional. Infelizmente, aqui no Brasil, a situação é um pouco diferente. A situação é de um avanço, de uma gana fiscal por parte dos entes tributantes tal que eles realmente procuram tributar as mesmas transações, procuram ultrapassar não só os balizadores da legislação, mas até da própria jurisprudência. E isso afeta, de uma forma muito sensível, o mercado por conta da segurança jurídica, que é ferida de morte em relação a esse cenário aqui no Brasil. Então, nós temos, especialmente, um problema muito sério entre os estados e municípios, com a legislação conflitante, cada um tentando invadir a área de competência do outro, e, infelizmente, nós temos ainda uma indefinição muito grande na jurisprudência que perpetua esse problema e acaba estimulando o litígio. Eu vou agora tentar passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como... Eu gosto muito de analisar, às vezes, a coisa do ponto de vista histórico, ou seja, como que os eventos foram evoluindo para a gente entender a posição que a gente chegou. Para vocês terem uma ideia, já em 69, na época em que o homem estava indo à Lua, nós já tínhamos a referência de processamento de dados na lei do ISS. Quando eu comecei a estudar, a gente falava processamento de dados e análise de sistemas, não existia a palavra software. Isso já foi uma evolução. Isso nós estamos falando em 69, com o Decreto-Lei 834, depois nós passamos, em 87, para mais uma evolução com coleta e processamento de dados de qualquer natureza. E, em 94, a gente já começa a ter um posicionamento um pouco mais claro com relação à tributação disso, como sendo sujeito ao ICMS ou ICS. O STJ, naquela época, declarou, no meu entender, corretamente, que software é um bem imaterial e, consequentemente, não estaria sujeito ao ICMS. Pois bem, logo depois, 4 anos depois, em 98, nós já temos o Supremo declarando que, na verdade, o ICMS, esse é um acordo muito conhecido de todos nós, incide sobre o software de prateleira, ou seja, aquele que vinha na caixinha, o Windows, o Office, que a gente comprava nas lojas, levava para casa, pegava o CD, colocava dentro, ou às vezes até o disquete, colocava dentro do computador e carregava. Distinguindo esse software de prateleira de um conceito que permanece até hoje, de que seja o software por encomenda, ou seja, aquele que tem muito mais um desenvolvimento de prestação de serviço, porque ele é feito especificamente por encomenda para um cliente. Ou seja, ele é tailor-made e não é massificado. O conceito que o Supremo usou naquela foi exatamente que, sendo massificado, isso vira uma mercadoria, isso não é uma prestação de serviço e, como tal, teria que ser tributado pelo ICMS. E naquele período, é importante ressaltar, mercadoria foi destacado como sendo um bem corpóreo, ou seja, como o software vinha numa caixa, ele era corpóreo, sim, o ICMS tributa bens corpóreos, consequentemente, é o ICMS que tem que incidir. Aqui a gente já identifica uma reversão de jurisprudência, porque o STJ julgava num sentido, veio o Supremo e julgou em outro. Vem, então, a lei do software e define o software
em 98, como sendo um direito autoral. Ora, o direito autoral ele é cedido via licença, ele é um bem imaterial. A cessão de uso de bem imaterial, por sua vez, seria um serviço ou seria uma locação daquele bem? É um primeiro ponto de questionamento. No mesmo ano, a gente já tem uma lei do Mato Grosso que definiu a incidência do ICMS sobre software, mesmo sem o meio físico. Consequência, logo em seguida, a gente já tem mais uma ação direta de inconstitucionalidade que está pendente até hoje. Nós estamos falando de 98. Ou seja, essa litigiosidade permanece e assombra os executivos e as empresas brasileiras. Em 2000, 2 anos depois, a gente tem, no Estado do Rio de Janeiro, um decreto que reduz a base do ICMS sobre software para meio magnético ou óptico e diz que, olha, sobre download ou licenças múltiplas, isso não é mais ICMS. Isso, então, não há necessidade da imposição, porque isso, na verdade, não seria mercadoria. No mesmo ano, vem o Supremo e diz, na conhecida decisão do RE 116.121, que não incide ISS sobre aplicação de bens móveis, sob o pressuposto de que seria a alocação uma obrigação de dar e não de fazer. Mais uma vez aqui, essa decisão representou também uma reversão da jurisprudência das duas turmas do Supremo que há décadas iam decidindo em sentido contrário. Em 2003, a gente teve a Lei Complementar 116, que incluiu a previsão de serviço de informática e congêneres e especificamente previu o licenciamento ou a cessão do direito de uso de software como sujeito ao ISS. Aí a gente imagina, bem, então, está na lei complementar, pacificou o assunto, né? O Congresso foi lá, decidiu uma lei complementar, resolvida a questão. Lê do engano, infelizmente. Vem, 4 anos depois, o ICMS, o próprio Estado de São Paulo, num decreto que depois foi revogado, diz que o software seja personalizado ou não. Ou seja, até mesmo aquela decisão do Supremo que diz, olha, se for uma prestação de serviço personalizado, é ISS. Isso está fora do âmbito do ICMS. Não adianta. O Estado de São Paulo diz que, seja personalizado ou não, é ICMS, e, além de tudo, a base de cálculo é 200% do meio físico, ou seja, do disquete ou do CD. Pouco depois, ISS Supremo, ISS no leasing, se ele for operacional, não incide, porque seria equivalente à locação de bens, se for no financeiro, sim, incide. 2010, ICMS, Supremo pleno. Agora chega a medida cautelar, 11 anos depois daquela ação direta em inconstitucionalidade que eu mencionei, dizendo que o ICMS incide no software para o download, porque agora o elemento incorpóreo é irrelevante. Ou seja, antes ele era decisivo para definir o fato gerador, agora é totalmente irrelevante. Muito útil. Mais uma vez, uma reversão e uma questão pendente até hoje, que são os RIPs, para vocês poderem identificar com mais clareza. Em 2012, nós temos, no ISS, o Supremo, com uma representação geral, com uma discussão sobre a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre software por encomenda. Por quê? Porque, sendo um bem imaterial que é simplesmente cedido, ele não seria uma prestação de serviço, mas uma questão pendente até agora no Supremo. 2014, ICMS não incide se ausência a transferência de propriedade. Olha, nas questões de software, você só licencia, você não transfere a propriedade. Então, de acordo com esse entendimento supremo, obviamente, não poderia incidir ICMS sobre cessão do software, porque não há transferência de propriedade. 2015, convênio Confaz 161, aí vem o ataque dos estados. Tributação de software autoriza 19 estados, não todos, a concederem redução da base de cálculo do ICMS para 5%, para equalizar exatamente com a alíquota do ISS. Seja por download ou não, desde que ele seja padronizado ainda e que tenha algum tipo de ajuste. 2016, ICMS, Estado de São Paulo de novo, só 15 dias depois desse convênio, ou seja, os estados tiveram um esforço hercúleo para chegar à solução do convênio, para 15 dias depois chegar assim em decisão, opa, a gente cometeu um engano. Infelizmente, não é possível, tem que suspender a eficácia desse convênio, porque eu não tenho, no caso de software, no download ou streaming, o local do fato gerador para poder fazer a cobrança. Muito bem. 2016, chegando um pouco mais perto, ISS Supremo incide ISS sobre a atividade de planos de saúde. Esse é um acórdão seminal, depois vocês vão ver por quê.
é o mais recente Supremo sobre essa questão do ISS. 2016, Lei Complementar 157, para tentar resolver a questão da definição da incidência do ISS sobre essas atividades digitais, e tem inclusão na Lei Complementar 116 de armazenagem e hospedagem, o esclarecimento que não é só sobre PC, serve também telefone e tablets, ou seja, como a tecnologia evolve e, com isso, afeta a descrição dos fatos geradores e da incidência, e a referência com relação ao streaming. Logo em seguida, a gente tem, no mesmo ano, em 2017, no município de São Paulo, o parecer normativo 1, regulando o ISS sobre software com suporte físico, download, e agora, a primeira vez na legislação, a referência a SaaS, ou seja, Software as a Service, e referencia que é independentemente de ser por encomenda ou prateleira, dessa forma também indo em contraposição à jurisprudência do Supremo. Em 2017, nós temos, no mesmo ano, uma posição do Estado de São Paulo, através da decisão normativa CAT 49, software, se não for por encomenda, não incide ICMS, e, curiosamente, eles excepcionam os jogos dessa base de incidência. E não exige o ICMS até que seja definido o fato gerador, aquela questão anterior do convênio. Muito bem, em 2017, mais um convênio. Nós temos o convênio com FAS 106 de 17, que regula a incidência do ICMS sobre operações com bens e mercadorias digitais por transferência eletrônica, ou seja, por download ou streaming. Eles têm que ser padronizados, ainda que adaptáveis. É devido o ICMS no estado onde é estabelecido o adquirente de bens, e os responsáveis são quem oferta, intermediou ou o próprio consumidor. E ele é devido mesmo no caso do pagamento periódico. Ou seja, esse convênio com FAS, na verdade, ele substituiu uma lei complementar que teria competência para efetivamente regular esses aspectos, o que é absolutamente inconstitucional e, consequentemente, foi questionado através da ação direta de constitucionalidade 5958. Continua pendente. Em 2018, nós tivemos, por exemplo, uma portaria CART do Estado de São Paulo, em que bens de mercadorias digitais não personificados, ou seja, massificados, também sofrem a incidência do ICMS. Ele tenta implementar o convênio 16. Muito bem, qual a conclusão disso que eu chamo de impacto federativo? Porque, na verdade, eles só geram um impacto na nossa vida e entre eles o tempo todo. Primeiro, a gente tem com muita frequência, reversão da jurisprudência do Supremo, que deveria dar segurança jurídica às operações e à tributação dos cidadãos e das empresas. Nós temos uma legislação que está conflitante com a lei e com a própria jurisprudência do Supremo, e nós temos um setor estratégico do país que continua com uma indefinição sobre como ele deve ser tributado. Eu, inclusive, pincei essa referência do presidente executivo da Brascom, que é uma das autoras de uma dessas ações diretas de constitucionalidade, e ele diz: não temos preferência sobre quem recolherá o imposto, mas o que não pode acontecer é termos que pagar aos dois. Essa é a principal questão nessa discussão aqui no Brasil atualmente, nesse âmbito não federal. Muito bem. Qual deveria ser a tributação, então, no meio desse cipoal todo, dessas indefinições para um lado e para o outro? Eu ofereço a seguinte ponderação. Software é direito autoral, e ele é disponibilizado mediante licença. Consequentemente, a licença de uso de direito autoral não é mercadoria. Não existe o elemento corpóreo. Segundo, a licença de software também não é serviço propriamente dito. Ela é cessão de um uso de um direito, de um bem incorpóreo. Então, a cessão de uso de um bem incorpóreo seria equivalente à locação, e como locação também não seria tributável pelo ISS. Então, qual a consequência? Teoricamente, a licença de software não seria tributada nem pelo ICMS e nem pelo ISS. O desenvolvimento por software por encomenda, por outro lado, ou seja, aquele em que um cliente vai numa fábrica de software e diz: olha, eu quero que você desenvolva um aplicativo assim, assim, assado para as minhas operações. Isso, sim, é especificamente serviço e poderia ser tributado, e é tributado pelo ISS.
Eu acho que eu tenho um probleminha aqui no final. Bem, vou comentar com vocês, então, o ponto seminal relativo àquele acórdão que eu mencionei no tocante ao Supremo. Esse acórdão é relativo à decisão do Supremo sobre a constitucionalidade ou não da incidência do ISS sobre planos de saúde. E essa foi a última decisão relevante do Supremo a respeito disso, do Pleno, e a grande diferença que a gente encontrou nessa decisão foi um certo abandono de digamos, uma referência, um balizador da incidência tributária, que é o artigo 110 do CTN. A decisão do Pleno, infelizmente, colocou o artigo 110 como quase letra morta e prestigiou, essencialmente, a capacidade contributiva e uma leitura flexível do que seja efetivamente o conceito de serviço. O ministro Fux, inclusive, anunciou um conceito de serviços absolutamente amplo e, na ementa desse acórdão, fica claro o seguinte: aquilo que não é tributado pela União enquanto serviço, comunicação, que não é tributado pelo ICMS, ele tem que ser tributado pelos serviços de toda natureza, que é o ISS. Ou seja, a impressão que eu tenho, apesar da convicção que não deveria haver a tributação nem do ICMS, nem do ISS sobre essas operações, embora haja necessidade de uma reversão daquela posição, que é a última do Supremo, inclusive reafirmada na medida cautelar daquela ação direta de inconstitucionalidade contra a legislação do Mato Grosso, até hoje o Supremo tem se posicionado no sentido de que o ICMS é que incide sobre todo e qualquer software, mesmo que ele não seja por meio físico, desde que ele não seja um software personalizado. Ou seja, seria necessário, dentro dessa linha mais recente da interpretação do que seja serviço pelo Supremo e pelo prestígio que ele deu para as alterações ocorridas na legislação do ISS, através das duas leis complementares, o Supremo deveria efetuar, e provavelmente efetuaria essa reversão da jurisprudência até então, no sentido de adotar a sua linha mais recente, que é, se a incidência sobre o ICMS não se justifica, vamos cair na vala comum, que seria tributar todas essas outras atividades pelo ISS. Essas são digamos, a nossa, como eu mencionei, o nosso jornada, a nossa saga de tristezas e de desventuras em série da tributação dessa atividade no Brasil. Obrigado.